Olá, eu sou Aparecido Donizete, estou dando início no canal Bibliologia e eu quero pedir que você esteja participando desse canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. O assunto bíblico, chegar a mais pessoas pelo Brasil e quem sabe até no mundo. Quanto mais nós compartilhamos assuntos bíblicos, mais nós estamos falando e anunciando a palavra de Deus. Este vídeo eu quero, como início, fazer falando sobre a prova da existência de Deus. Mas depois eu quero fazer uma sequência de vídeo sobre estudos da palavra, estudos da Bíblia Sagrada, mostrando a ação de Deus no mundo e na vida da humanidade. Este vídeo eu estou fazendo exatamente para responder alguns ateus. Vou responder através da pessoa, respondendo a pessoa do Toshia, acho que é Toshia o nome dele. Ele tem vários vídeos na internet onde ele questiona Deus, e um dos vídeos que eu vi ele questionando, ele dizendo que se Deus existe, por que Deus não se mostra para as pessoas? Mas vamos lá. Do jeito que você falou aqui, então o seu Deus não sabe aquilo que eu falo nas redes sociais, não é? Ele então não é onisciente. Deus, fraco, né? Eu vou ter que chegar lá e ficar falando para ele. Tá bom, eu falei que você não existe. Você não serve para nada. E aí, o que você vai fazer comigo? Não vai fazer nada. E qualquer coisa eu saio na porrada com ele, igual o Jacó saiu na porrada com Deus, entendeu? Só que aí, obviamente, eu vou ganhar de Deus, é fácil e simples. Tranquilo. Sussa, tenho medo não. Mas isso aí não vai acontecer, relaxa, porque Deus não existe e nem é. Meu amigo, primeiro eu quero dizer que, olha, eu vejo esse menino como um cristão, tá? Eu penso que ainda Deus vai fazer uma obra na vida dele, vai se revelar totalmente a ele, para que ele entenda aí a palavra do Senhor, para que ele se converta ao Deus dos céus, ao Deus Criador. Mas ele diz que Deus não se revela. Sim, Deus se revela, que você não quer ver. Todos os que querem ver Deus, vê Deus, e com provas concretas, da existência de Deus. Deus prova a sua existência de uma forma concreta. Agora, o que é prova também? Prova, ela é a confirmação das evidências, aquilo que primeiro vem as evidências e depois vem a confirmação daquelas evidências. Só que tem gente que já criou algo na mente e não quer aceitar provas. Mesmo que você mostre a prova para ela, ela não quer. Mas hoje eu vou mostrar para você as provas da existência de Deus. Vou mostrar primeiro só com evidências e depois mostrar que realmente há um Deus e que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Que existe um Deus, isso não há dúvida, Que existe um Criador, não há dúvida. Por quê? Nem a ciência teria como duvidar de Deus. O problema é que quando a pessoa é ateu, ele busca argumentos e formas simplesmente para negar a existência de Deus. E não buscam os conhecimentos para confirmar a existência de um Deus. Se você for olhar para a própria natureza e para a ciência, ela acaba apontando que há um Deus. A ciência mesmo diz que muitas coisas que hoje acontecem para que haja vida no mundo não seria possível se fosse diferente. Ou se o Sol estivesse um pouquinho mais próximo da Terra, se a Terra estivesse um pouquinho mais distante do Sol e muitas outras coisas. São muitas as coisas que contribuem para que haja vida. Mas aí o ateu pode dizer o seguinte: não, mas só existe a vida exatamente porque essas coisas coincidiram. Por isso que existe a vida. Como coincidiu tudo isso, existiu a vida. Se não coincidisse, não existiria. Mas tem uma coisa que na natureza que ela mostra que há uma mente inteligente por detrás. Na ciência você pode criar muitas coisas. Por exemplo, o homem, através do seu conhecimento, ele pode pegar as coisas que existem na natureza, juntar e criar o computador. O homem pode juntar as plantas que existem, formando um remédio.
Então o homem pode ir criando as coisas, mas tem uma coisa que o homem não criou, que ela está na natureza e foi deixada na natureza por alguém. O que foi deixado na natureza por alguém? A matemática. A matemática ninguém cria. Todas as fórmulas matemáticas, elas estão prontas na matemática. Apenas os matemáticos descobrem as fórmulas. Só isso aí já mostra que há uma mente inteligente por trás da existência do mundo, né, de todo o universo. Então há uma mente inteligente. Mas que mente inteligente seria essa? Nós poderíamos dizer que ela aponta para o Deus da Bíblia. Como que ela aponta para o Deus da Bíblia? Quando nós vemos que todas as coisas que existem se parecem com o Deus da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é único, mas não é um único absoluto. A Bíblia diz que ele é único, composto por Pai, Filho e Espírito Santo. E as coisas que existem na natureza? As coisas também são únicas, mas não são únicas absolutas, são únicas compostas. O tempo é único, mas ele não é único absoluto, ele é único composto. Composto do quê? Passado, presente, futuro. Você pega o espaço é único, mas não é único absoluto, é único composto. Composto de comprimento, largura e altura. E aí você pega o átomo é único, mas não é absoluto, é composto. Composto do quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Então você vê que como Deus é composto de três, Pai, Filho e Espírito Santo, as coisas todas são compostas de três. Mas isso aí não prova nada. Não, concordo, não prova, só aponta, só dá uma direção para você pensar. Agora vamos na prova concreta de que Deus é Deus, que é Ele que é responsável por tudo e que é o Deus da Bíblia. Por que eu te digo isso? Porque o que eu vou ler para você na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, somente Deus poderia dizer essas coisas e fazer essas coisas acontecer. Então o que é prova? A prova é quando você mostra com fatos o que confirmam que aquilo é real. E Deus prova para a humanidade que Ele existe através do que eu vou ler agora. A prova que eu vou mostrar para você agora de que Deus existe e que Ele é o Deus da Bíblia, são duas provas. Uma prova é geográfica e a outra prova é histórica. Então veja o que eu vou ler, está em Josué capítulo 1, versículo 2. Diz: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, em Josué capítulo 1 e versículo 2, Deus está prometendo dar uma terra para os israelitas. Isso há aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Quer dizer, há 3.500 anos atrás. Eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça esse vídeo andar, comente aí, porque é muito sério isso aqui, é a prova da existência de Deus. Então Deus está prometendo para os israelitas há 3.500 anos atrás, dar a eles uma terra. E qual era essa terra? Qual a geografia dessa terra? Ele está dizendo aqui, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Então Deus está dando para Israel as terras nas margens do rio Jordão. Então nós temos aí uma prova geográfica, guarde isso aí, o rio Jordão. O rio Jordão é que prova que Deus deu aí essas terras para Israel. Agora, quando nós vamos ler a palavra de Deus em Ezequiel, no capítulo 22 e no verso 15, vai estar dizendo assim, dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras e darei fim à sua impureza. Aí se você ler esse texto aqui inteiro,
você vai ver que Deus vai estar falando de Israel, em específico ali Jerusalém, mas você vai ver que ele está falando com o povo de Israel, dizendo: eu vou dispersar vocês pelas terras. Esta é uma prova histórica. O povo que Deus havia dado a terra para eles, lá nas margens do Rio Jordão, onde está a cidade de Jerusalém, aí Deus chega e diz para eles: ó, eu vou dispersar vocês por todas as nações da terra. Então a prova geográfica é o Rio Jordão, e a prova histórica é dispersar o povo por toda a terra. E o povo de Israel foi disperso por toda a terra? Não tem como negar, né, esta história. Eles foram dispersos por toda a terra, e tem mais. Eles foram dispersos. A dispersão principal, essa que Deus está falando, é no ano 70 ali depois de Cristo. Eles foram dispersos, suas terras ficaram desoladas, e eles passaram quase 2000 anos dispersos por todas as nações e não perderam a sua identidade. Por quê? Por que eles não perderam? Porque Deus tinha promessa, ainda a sequência do cumprimento da palavra. Então, o que Deus fez? Prometeu que ia dispersar eles, dispersou eles, ficaram quase 2000 anos espalhados por todas as nações da terra, em todo o mundo é judeu, e eles não perdem a nacionalidade. Eles são, por exemplo, um judeu que nasceu no Brasil, ele é judeu brasileiro, primeiro judeu depois que ele se considera brasileiro, porque eles não perdem a nacionalidade, porque havia uma promessa de Deus. E qual promessa é essa? Vamos lá? Amós capítulo 9, versículos 14 e versículo 15. O que está escrito? Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado, da terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Ô Toshia, se isso aqui não prova Deus para você, é que você não está interessado em provar mesmo. Você quer simplesmente ficar com falácias e não quer uma prova real, porque isso aqui é uma prova real. Aqui está dizendo, Deus está dizendo, ó, versículo 15, plantarei Israel em sua própria terra, na própria terra deles, que é onde? Nas margens do Rio Jordão. E que terra é essa? A terra que lhe dei, diz o Senhor. E quando que Deus deu essa terra para eles? Está lá em Josué capítulo 1, versículo 2, quando Deus manda eles atravessarem o Rio Jordão e possuírem a terra. E quando que aconteceu isso daqui? 1948. A própria ONU pega e devolve ali as terras de Israel. A ONU não dá aquele espaço para Israel. A ONU só leva de volta Israel para a terra que era deles mesmo, a terra que Deus deu. Agora, somente um Deus, tá, com conhecimento futuro poderia fazer isso. Dar uma terra a um povo, 3.500 anos antes, depois tira esse povo da terra, espalha pelas nações como ele prometeu, e depois de quase 3.500 anos, pega esse mesmo povo e leva de volta. Então, Deus existe, a Bíblia prova a existência de Deus, e o Deus verdadeiro, o único Deus que prova a sua existência com uma prova geográfica e uma prova histórica é o Deus da Bíblia. Os outros deuses são falácias, são tudo coisas falsas e enganação do diabo. Mas o Deus da Bíblia é um Deus verdadeiro e com prova concreta. Então, meu irmão, meu amigo, compartilhe esse vídeo, e se você tiver aí o Toshia, acho que é Toshia mesmo o nome dele, que eu conheço só pelos vídeos. Se você conhecer ele, manda esse vídeo para ele, e esse vídeo sim prova que existe um Deus e que esse Deus é o Deus da Bíblia. Agora, quem não quiser aceitar, não adianta. Se a pessoa não quer provas concretas, aí não tem o que fazer.
Mas Deus abençoe a todos, compartilhe, se inscreva, vamos fazer o canal crescer em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.